Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. E voltamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Jó capítulo 14. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus para começar bem esta quinta-feira, alimentando o espírito com a palavra, a santa palavra de Deus. Só para atualizar aqui a ordem dos acontecimentos, cada um dos três amigos de Jó deu uma palavra. Jó foi respondendo individualmente a cada um. Os dois primeiros, Elifaz e Bildade. O último foi Zofar. E depois da fala de Zofar, Jó dá uma longa resposta que envolve os capítulos 12, 13 e 14 que nós vamos ler hoje. Após esse capítulo 14, a última parte da resposta de Jó para Zofar, e não somente para Zofar, mas para os três amigos, nós vamos ter uma nova rodada de fala dos amigos, para depois termos a entrar um outro personagem, o Eliú, que vai entrar lá no final da história. E da mesma forma como o Eliú vai entrar, ele vai sair. É uma curiosidade interessante. Jó capítulo 14 diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Jó está dizendo que passar por dificuldades normais nesta vida é normal. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito, falando da brevidade da vida humana. Fixas os olhos num homem desses? Ele está questionando o próprio Deus. Se Deus fixa os olhos, Deus sendo eterno e soberano, fixa os olhos em algo tão, vamos chamar assim, de fugidio, né? De tão insignificante, em outras palavras. E o trarás à tua presença para julgamento? Ele perguntando a Deus. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. O ser humano é impuro. Ele não tem como tirar algo puro da impureza. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Ele está dizendo isso para Deus. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado. Deixa, não liga muito para o homem, não. Versículo 7. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Esse é um versículo muito cantado e mencionado no livro de Jó, né? A árvore que retoma a vida, que às vezes se corta a árvore e do toco brota um tronco novamente. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Diz o homem depois que morre não volta. A árvore cortada não pode brotar, mas o homem depois que morre não volta. É o entendimento de Jó aqui nessas circunstâncias. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levantará, não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Ele está falando do ciclo normal da vida. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, ele está dizendo, se Deus lembrasse de mim novamente, ele está angustiado nessa circunstância sem entender o que está acontecendo. Quando o homem morre, acaso tornará a viver?
E é interessante porque lá no Velho Testamento não havia essa perspectiva que nós temos no Novo Testamento com Cristo, a perspectiva da ressurreição. Havia uma esperança lá no íntimo de cada um. E aí o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou no íntimo do ser humano a ideia da eternidade, mas era uma ideia muito vaga que havia lá no Velho Testamento. Então nós, irmãos, somos privilegiados por conhecer Cristo, sua história, seus ensinos no Novo Testamento. E ele continua dizendo: durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas no saco, tu esconderás a minha iniquidade. Olha como Jó está profetizando, de certa forma, inconscientemente, a vinda de Cristo, quando nossos pecados são perdoados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Apesar de Jó não tinha essa clareza toda, entende-se isso, lendo o contexto, de que lá no Velho Testamento isso foi uma ideia que foi se desenvolvendo com os profetas, mas aqui em Jó, que é um escrito muito primitivo, não há essa perspectiva da vinda do Messias para o perdão dos pecados. Verso 18. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Ele está se referindo à morte, que ele entendia que morreu, acabou. Tu o subjugas de uma vez por todas e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê, ele não está consciente do que vem nas gerações futuras. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então Jó está muito tocado por saber que o que resta é a morte no final das contas. E aí eu enfatizo isso. E aí ele questiona, por que Deus iria se importar com um ser humano tão limitado como somos? Primeiro, tenhamos consciência das nossas próprias limitações, tenhamos consciência dos nossos próprios pecados, mas ao mesmo tempo tenhamos esperança, porque nós conhecemos a Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz, perdoou os nossos pecados e nos deu vida eterna e nos prometeu a ressurreição. Então nós temos uma esperança superior, gloriosa, para além do que Jó podia compreender, porque ele viveu séculos antes do nascimento de Cristo. Ele não conhecia o ensino da ressurreição que a Jesus Cristo traz, né? Então ele não podia ter a esperança que nós temos. É motivo para glorificarmos o nosso Deus pela sua grande bondade para conosco. Amém, povo de Deus? Então é isso aí. Espero que esta palavra seja esclarecedora para os irmãos. A partir de amanhã nós vamos ver uma nova rodada de fala dos amigos de Jó e aí caminhar para o final da leitura do livro de Jó. E que continuemos na caminhada olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Desejo que você tenha uma maravilhosa quinta-feira, abençoada por Deus e sendo bênção por onde você passar. Aguardo você aqui amanhã às 5h30 da manhã e não saia sem deixar um like neste vídeo. Um grande abraço a todos os meus irmãos.